Olá, galerinha aqui do canal, Karine Dicas Preciosas. Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Se no final desse vídeo você gostar desse vídeo, desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Bom, o tema do vídeo de hoje é o porquê você parou de viver novos sonhos e projetos em Deus. Isso mesmo, gente. Eu estava pensando sobre isso essa semana, porque por que eu parei de viver novos sonhos e projetos em Deus, né? Eu estava fazendo parte de uma campanha da nossa igreja que se chama Campanha de Elias, e nessa cartela que eu escrevi os meus pedidos de oração, tinha muitos pedidos de muitos anos atrás. E eu fui perguntar para Deus, eu falei, Deus, por que eu ainda não recebi essas bênçãos na minha vida? Se você, assim como eu, né, já se perguntou por que você não é promovida aí no seu trabalho, né, para você ganhar um salário melhor, né, para você ter uma prosperidade melhor aí na sua vida financeira, né? Se você, assim como eu, já parou para se perguntar o porquê você muitas vezes tem certos períodos aí da sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento, seja no seu namoro, seja no seu casamento, que você não está feliz ali, você não está mais sentindo prazer naquele casamento, não está mais sentindo alegria naquele namoro, naquele casamento, naquele relacionamento, né? Se você, assim como eu, já parou para se perguntar, né, muitas vezes o porquê você não alcançou certos sonhos e projetos de viajar, conhecer novos lugares, né? Ou até mesmo ali de conquistar algum bem material, às vezes uma casa maior, um carro melhor, né? Às vezes o corpo dos sonhos, né? Se você tem se perguntado o porquê que você não alcança, né, essas coisas, esses alvos, né? Eu vou conversar com vocês, eu vou falar para vocês dois motivos que Deus deu para mim. Dois motivos que Deus falou para mim, que eu estava em oração e eu pedi ao Espírito Santo de Deus o porquê que eu não alcançava certos sonhos e projetos de Deus na minha vida. O porquê que certas bênçãos não aconteciam mais na minha vida. E Deus falou para mim dois motivos. Primeiro deles, murmuração. Segundo deles, ingratidão. Isso mesmo, né? Quando eu trabalhava fora de casa, né? Teve um período ali da minha vida que eu só reclamava, gente. Eu reclamava porque eu trabalhava de domingo a domingo. Eu reclamava porque eu trabalhava muitas horas. Eu reclamava porque eu tinha um chefe ruim, um chefe chato, um chefe que só reclamava do meu trabalho. Porque tinha cliente chato, que muitas vezes falavam coisas que não me agradavam. Gente, eu só reclamava. E a palavra reclamar significa você clamar duas vezes daquela coisa sobre a sua vida, né? E aí o que aconteceu, gente? Eu perdi aquela porta de emprego, né? Eu fui demitida daquele lugar. Aí eu passei a reclamar porque eu estava desempregada e eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas, né? Então, gente, a murmuração, a reclamação faz com que você pare de receber as bênçãos de Deus na sua vida. Ou muitas vezes faz até com que você perca aquelas bênçãos que você já recebeu. Olha como isso é sério. Para a gente continuar falando sobre isso, eu vou pedir para vocês lerem junto comigo Salmo 106, do versículo 21 ao 26. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que no Egito fizera coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ia exterminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse interposto, impedindo que a sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Versículo 25. Antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Versículo 26. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. Bom, se você ainda não conhece essa história da Bíblia ou se você já esqueceu, eu vou dar um breve resumo sobre essa palavra aqui. Bom, aqui Deus tinha tirado o povo dele da escravidão do Egito. O povo de Deus, que era o povo de Israel, era escravo no Egito para Faraó. E aí Deus fez o quê? Deus os tirou da escravidão através do seu servo Moisés, para levar eles para a terra prometida, onde eles comeriam leite e mel, onde eles viveriam as delícias, as bênçãos de Deus na vida deles. Mas o trajeto, que era para durar 40 dias,
por causa da murmuração. Esse povo, entre a saída do Egito até a Terra Prometida, começou a reclamar para Moisés. Eles falavam: ai, Moisés, eu tenho saudade da comida do Egito, dos pepinos, da cebola do Egito. Ah, Moisés, eu tenho saudade da minha casa, porque agora eu moro em tendas no deserto. Ai, Moisés, eu tenho saudade de ter água disponível do poço. Agora a gente tem que ficar procurando o poço para beber água. Enfim, aquele povo começou a reclamar, a murmurar com Moisés. E o resultado foi que eles atraíram a ira de Deus na vida deles. E o trajeto que iria durar 40 dias demorou 40 anos. Bom, muitas vezes Deus ainda não respondeu os pedidos da minha cartela, talvez, porque eu tenha sido murmuradora, né? E isso fez com que eu perdesse muitas bênçãos de Deus na minha vida e atrasasse as bênçãos que Deus quer derramar sobre mim, sobre a minha família. E isso é muito triste, né? Isso é muito ruim para nós, né? Agora eu vou falar para vocês também sobre o trabalho. Muitas vezes Deus não abriu uma porta de emprego melhor para você ou para mim por causa disso, da murmuração, né? Porque a gente não é grato naquilo que Deus já deu para nós, aquele trabalho que Deus já deu para nós. Muitas vezes a gente não prospera financeiramente porque a gente só reclama do nosso salário. A gente fica falando: ai, meu salário não dá para me pagar minhas contas, meu salário não dá para me chegar até o final do mês. Pare de reclamar do seu salário, pare de amaldiçoar o seu salário, começa a devolver o dízimo para Deus, e se você já devolve o seu dízimo para Deus, começa a abençoar, começa a declarar: o meu salário vai dar para chegar até o fim do mês, Deus vai prover de outras maneiras para que eu possa pagar minhas contas, com uma renda extra. Começa a demonstrar gratidão a Deus, e você vai ver como Deus vai te abençoar na sua vida financeira. Bom, eu também me questionava por que tinha certos períodos da minha vida que o meu casamento andava muito para baixo, eu era infeliz no meu casamento, eu era muito triste, né? Eu só via o lado ruim do meu esposo, né? E eu vou comentar aqui para vocês. Nós passamos por um período de inverno muito grande já no nosso casamento, porque nós não temos um casamento perfeito, eu e meu marido. E eu comecei a orar e pedi para Deus. Eu falei: Deus, por que eu não tenho mais alegria em conversar com meu marido, em estar na presença dele? Por que eu não sou mais feliz nesse casamento? E Deus falou para mim: porque você só critica o seu marido, você só julga o seu marido, você só coloca ele para baixo, você só vê os defeitos dele. Você lembra lá no período do namoro, quando você namorava ele, que você elogiava ele, você ria das piadas dele, você era feliz, às vezes vocês iam num parque fazer um passeio simples, você era feliz com aquele passeio, você era feliz em estar na presença dele, né? Resgate isso novamente. Começa a ser grata nas pequenas coisas, que sobre muitas eu te colocarei. Em Mateus, capítulo 25, versículo 22 e 23, fala o seguinte: ser fiel nas pequenas coisas, que sobre as grandes eu te colocarei. Muitas vezes a gente tem que se alegrar com o ordinário do dia a dia, com as coisas simples que a gente está vivendo no nosso dia a dia, como ir no parque com o marido, brincar com o filho, né? Coisas simples que a gente está fazendo ali no dia a dia, lavando uma louça, indo trabalhar, né? Coisas simples, que para nós é simples, mas a gente tem que ser fiel e se alegrar no pouco, que Deus vai nos levar sobre o muito, vai nos colocar sobre o muito. Bom, e aí você vai colher as delícias do que é ter um namoro e um casamento à luz da palavra de Deus. Você vai voltar a ser feliz novamente, você vai voltar a se alegrar, você vai olhar para aquele marido, para aquela esposa com os olhos do Senhor. Peça, se você está passando por isso no seu casamento, no seu namoro, peça para que Deus, para que o Espírito Santo de Deus faça com que você olhe para aquele namorado, para aquela namorada, para aquele marido, para aquela esposa com os olhos de Deus. Fala: Senhor, reativa o meu olhar, reativa a minha paixão, né? Reativa a nossa amizade, nossa cumplicidade, a empatia, que eu possa olhar para o meu marido com olhos de admiração, para minha esposa com olhos de admiração, porque é isso que vai manter o seu casamento ao longo dos anos, porque tudo vai passar, a beleza é passageira, o corpo bonito é passageiro, as riquezas, tudo é passageiro. O que vai manter o relacionamento de pé é a amizade, a cumplicidade entre o casal, é a admiração entre o casal. Os seus filhos vão sair do ninho, vão ter a vida deles, né? Bom, espero que vocês... o terceiro tópico de agora que eu vou comentar com vocês é sobre a amizade. Teve um período das minhas amizades que eu também me sentia abandonada pelas minhas amigas, me sentia muito sozinha.
E eu fui perguntar também para o Espírito Santo de Deus o porquê aquilo acontecia, né? E aí o Espírito Santo de Deus falou: porque você é egoísta, você só pensa em você, você só fala sobre você. Quando você encontra suas amigas, você só fala de você, da sua vida, você não dá espaço para ela falar sobre a vida dela, para ela desabafar, para ela falar sobre os problemas dela. Você nem sequer quer ouvir os problemas dela, você só quer falar sobre você. Né? E você se tornou uma amiga chata, uma amiga egoísta, né? E muitas vezes também eu ficava muito tempo sem mandar mensagem para aquela pessoa, sem ligar para aquela pessoa, sem me interessar pela vida dela, né? E aí o que acontece, como qualquer outro tipo de relacionamento, uma amizade, quando ela não tem um tempo de qualidade, quando ela não tem uma manutenção, ela vai se acabar. Né? Então, se você tá passando por isso aí na sua amizade, com seu amigo, com a sua amiga, manda uma mensagem para ele, perguntando como ele tá, como ela tá. Liga para ela, ore, marque um café para vocês conversarem, para vocês orarem junto, para vocês rirem junto, para vocês desabafarem junto. Isso é tão gostoso. Eu tenho certeza que a amizade de vocês vai voltar a ser como antes e até melhor do que antes. Isso significa que você está valorizando aquela pessoa e aquela amizade. Bom, em quarto lugar, o porquê você não alcança aí as suas metas, né? De ter uma casa melhor, de ter um carro melhor, de ter um corpo melhor, de ter uma inteligência melhor. Por quê? Eu vou conversar para vocês algo muito sério, né? Assim como Mateus 25 fala, Mateus capítulo 25, versículo 22 e 23. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Esse versículo também serve para isso, né? Se você vive numa casa pequena, que você não gosta dessa casa, você não limpa essa casa, você não organiza essa casa, você só sabe falar mal dessa casa, você só sabe reclamar dessa casa. Você acha que Deus vai te dar uma casa maior? Se você não está valorizando essa casa pequenininha aí que Deus te deu, esse cômodo pequeno, que às vezes você mora em um quarto e numa cozinha, você acha que Deus vai te dar uma casa maior? É claro que não, porque você está sendo ingrata, porque você está sendo ingrato com Deus, com aquilo que Deus já te deu. Deus já te deu um teto para você morar, Deus te dá condições financeiras para você pagar o aluguel, se já é seu, Deus já te deu. Então seja grato. A ingratidão é o segundo ponto que impede Deus de nos abençoar, de nos dar coisas melhores, né? De nos dar uma qualidade de vida melhor. A ingratidão é uma desgraça, é o mal do século. Então agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus aí pelo seu carro pequeno, se você tem carro, agradeça a Deus pela sua bicicleta. Se você não tem carro, tem uma bicicleta, agradeça a Deus pela sua bicicleta. Se você não tem nenhuma bicicleta e você vai a pé para os lugares, agradeça a Deus porque você tem pernas saudáveis e pode caminhar. E eu tenho certeza que a gratidão, né, vai atrair as bênçãos de Deus na sua vida nessa área, né? Muitas vezes você se pega ali também criticando o seu corpo. Você quer o corpo da blogueira do Instagram. Você quer o corpo malhado daquela que malha, que acorda todos os dias para ir malhar. Mas você também não quer fazer o sacrifício. E além de não fazer o sacrifício que essa pessoa faz, você ainda reclama do seu corpo, fala mal do seu corpo, critica o seu corpo, deprecia o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Então começa a partir de hoje a agradecer a Deus porque você tem um corpo saudável, porque você tem um corpo que serve, que faz todas as suas funções perfeitamente bem. E mesmo que você esteja passando talvez aí por alguma enfermidade, você nesse momento não esteja saudável na sua saúde, você vai cuidar da sua saúde e Deus vai te dar vitória, você vai conseguir ficar curado ou curada e você vai voltar a ter as suas funções estabelecidas. E mesmo se você não volte, agradeça a Deus, fala: Deus, obrigado, porque eu tenho um corpo, porque eu tenho vida, eu estou vivo. Eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação. E eu tenho certeza que a gratidão vai ajudar você a alcançar as suas vitórias, vai ajudar você a alcançar as suas bênçãos. Né? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, já se inscreve no canal para que esse vídeo alcance outras vidas. Obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!